A história começa com um edifício em chamas, mas sem estar ciente disso, nossa protagonista Luana está ocupada cozinhando uma sopa de macarrão para si mesma, começando a comer. Um grupo de soldados corre para a cozinha liderado por seu capitão, que não acredita que a garota despreocupada e desleixada na frente dele seja a sexta princesa do reino. No entanto, ele tem ordens e diz a seus cavaleiros para prendê-la, e a única coisa com a qual ela se preocupa é sua sopa, que agora não pode mais comer. Enquanto isso, a família real está de joelhos diante de um conquistador, e Luana simplesmente entra e se senta ao lado de sua irmã mais velha, Ingrid. Em meio a esse caos, Ingrid diz a ela para se sentar em outro lugar, pois morrerá se sentar com a família real. Mesmo que ela afirme que também faz parte da família, sua outra irmã zomba dela como filha de uma empregada. A multidão murmura sobre ela, mas ela não se importa, pois acredita que todos vão morrer ali de qualquer maneira. Há uma razão pela qual Luana sabe disso. Ela era uma vez uma garota normal na Coreia que leu um romance de fantasia romântica pouco antes de morrer, e ela conhecia a história. A bela e gentil Ingrid era a protagonista feminina, e o imperador louco se apaixonou por ela e a pediu para se juntar a ele, mas ela recusou, e ele ordenou ao duque que tomasse seu reino. O duque também se apaixonou por ela, e esse era o principal conflito da história. Nossa protagonista reencarnou como a princesa Luana, que não tinha lugar na história e nem era reconhecida como princesa por ninguém. Mas, como ela estava lá, decidiu comer o quanto quisesse antes de morrer, e parece que o dia de sua morte chegou. O Duque Legião conquistou seu reino, e à medida que se aproxima da família real, todos, exceto Ingrid e Luana, estão aterrorizados. Luana só consegue pensar no uniforme de chocolate do Duque, que parece saboroso. O rei aterrorizado diz que dará tudo em troca de sua vida, e Luana ri, achando que ele não tem nada para oferecer. Isso chama a atenção do Duque, e Ingrid sai em defesa de sua irmã. Luana lembra que este era o começo do romance comovente do segundo protagonista. Ela está animada por estar de acordo com o enredo e dá um polegar para cima, sem perceber que estava fazendo isso com seu corpo também. O Duque pergunta o que ela está fazendo, e ela fica envergonhada ao dizer que quis dizer que ele era o melhor. No entanto, ele nota algo em suas mãos e pede para ela mostrá-las. Ela inventa desculpas, e o Duque ordena que seus cavaleiros a revistem. Ela sente cócegas enquanto a seguram, e eles encontram uma tira de carne seca e exigem que ela diga se é uma arma ou veneno. Temendo que não gostem de sua resposta, ela não diz nada. No entanto, o Duque coloca sua espada em seu pescoço e diz que ela pode ter uma morte indolor se contar a verdade. Luana percebe que não há sentido em esconder a verdade e grita que é carne seca de queijo tão alto que todos ali ficam atordoados. Aproveitando essa oportunidade, ela se esconde atrás de Ingrid. O Duque pede que ela repita, mas então ela se aproxima dele e oferece a carne seca, pensando que se ele gostar dela, ele pode poupar a vida dela. O Duque come o alimento apesar dos protestos de seus soldados, o que resulta em Luana sendo jogada na prisão. Ela ainda está preocupada com sua comida e pergunta ao cavaleiro que a coloca na prisão sobre o que aconteceu com o carne seca de queijo. Ele diz que o Duque ordenou que ele fosse descartado, e agora Luana está ainda mais aterrorizada, achando que seu carne seca deve ter um gosto horrível e o Duque certamente a punirá por isso. Ela começa a chorar, com medo de que ele possa mantê-la trancada aqui pelo resto de sua vida. Quando o Duque chega e a chama de bruxa, Luana fica confusa e Legion pede que ela não finja, pois ele realmente pode sentir o sabor da comida que ela cozinhou. Ela fica confusa, pois não sabe que o Duque perdeu o paladar devido a uma maldição de bruxa. Agora ele se prepara para torturar Luana em busca de respostas, e está furioso porque está certo de que ela é uma bruxa. Luana de repente se lembra de ter lido sobre a maldição no livro e percebe que o Duque odeia bruxas. Ela grita que não é uma bruxa, mas o Duque planeja torturá-la até que ela mude sua declaração. Ela está aterrorizada, com as costas contra a cela da prisão, e a única maneira que ela consegue pensar de salvar sua vida é admitir que é uma bruxa. Ela se inclina diante dele, dizendo que era apenas aprendiz de bruxa e não conseguia lançar ou remover maldições. Ela até mostra uma marca de queimadura que recebeu durante o cozimento ao Duque, dizendo que isso era uma prova de que ela era uma bruxa. Ela afirma que usou magia para fazer a carne seca, mas que não precisava fazer isso. À medida que ela explica a receita, Luana recusa e implora que ele poupe sua vida. O Duque tem uma segunda ideia, já que a comida que ela cozinhou estava deliciosa, e decide cancelar a tortura. Em vez disso, ele leva a garota para o palácio e a encarrega de cozinhar comida para ele. Se agradá-lo, ele poupará sua vida.
Luana tem os melhores ingredientes à sua disposição e pensa que fará o melhor prato que puder, mesmo que seja a última coisa que cozinhará. Ela começa a cozinhar, e o vice-duque do duque, Lugard, acha que ela está usando ingredientes estranhos. O prato está pronto e ele leva Luana ao quarto do duque. Ela está chateada porque não pode comer a deliciosa comida bem na sua frente. Quando entra no quarto do duque, encontra-o esperando ansiosamente pela comida, e ela está confiante de que seu prato salvará a sua vida. No entanto, quando ela retira a tampa, o duque pergunta o que é esse prato que ele nunca viu antes. Luana não pode dizer que era um de seus favoritos em sua vida passada, então decide afirmar que foi algo que inventou. Lady On pede que ela o prove primeiro para verificar se é veneno, e ela se sente sortuda por conseguir a primeira mordida. Ela é surpreendida pelo sabor incrível. Ele diz que pode ser veneno de ação lenta e decide esperar mais, mas ela o repreende, dizendo que a comida não vai ficar boa se esfriar. Ele se sente estranhamente compelido por suas palavras, então dá uma mordida, e Luana aguarda a reação dele. Ele fica impressionado com o sabor incrível. Conforme Luana se levanta para contar a ele como adicionar macarrão torna o prato ainda melhor, ele se levanta e diz que o imperador prometeu a ele que poderia levar uma coisa que quisesse depois de destruir o reino. Embora Lady On inicialmente não quisesse levar nada, agora ele quer levá-la com ele. Luana fica chocada e pergunta a ele o que acontecerá se ele a levar. Ele responde que, até que o trabalho administrativo esteja completo, ela ficará trancada e cozinhará para ele. Ela fica sobrecarregada e sugere a ele que há duas lindas princesas no país e ele deveria levá-las em vez dela. Lady On fica furioso e pergunta se ela está se opondo à sua decisão. Mas então seu estômago ronca, e ele ordena a Lugard que a leve embora e a tranque após alimentá-la. Luana decide fazer bolinhos de arroz fritos com ovo para si mesma, enquanto murmura que eles devem ser deliciosos. Lugard pergunta se aquilo era um ritual de bruxa. Ela acha que ele é bastante ingênuo, e quando oferece a ele alguns deles, ele imita o gesto, e ela mal consegue controlar o riso. Eles terminam de fazer os bolinhos de arroz, e depois de comê-los, a opinião de Lugard sobre ela muda. Então ele a leva para o quarto dela, e ela descobre que estava sendo mantida com a família real e não com os servos, o que ela sente que não será bom para ela. De qualquer forma, ela decidiu enfrentar tudo o que vier em seu caminho para sobreviver. Depois que Lugard a deixa no palácio e testemunha a família real brigando por bolinhos de arroz, ele retorna e encontra outro cavaleiro chamado Henry, que está com fome, então ele oferece a ele um bolinho de arroz que Luana lhe deu anteriormente. Nesse momento, Lady On se aproxima dele, furioso. Dentro do palácio, onde a família real está lutando por bolinhos de arroz, Ingrid é a única que mostra gentileza a Luana, e quando Luana tira o último bolinho de arroz que havia escondido para comer mais tarde, a primeira princesa começa a desejar, mas não pede a Luana que o dê. Luana sente que ela foi tão gentil porque era a protagonista feminina. Ela dá o bolinho de arroz a ela, e Ingrid o divide ao meio e agradece por compartilhá-lo com ela. Luana não percebe que um Lady On furioso está entrando na sala. Ele se aproxima dela e do bolinho de arroz restante por um tempo e depois ordena que ela o siga. Luana o segue sem reclamar, mas Ingrid se coloca ao lado dela novamente e diz que não permitirá que ele faça o que quiser com sua irmãzinha. Lady On fica furioso e ordena que seus soldados a levem embora. Eles primeiro pegam Luana antes que o duque lhes diga que ele se referia a outra princesa. Eles levam Ingrid embora, e o duque diz que agora ninguém vai atrapalhá-los e pede a Luana para liderar o caminho até a cozinha. Ele quer que ela faça bolinhos de arroz para ele, e ela percebe que ele estava com ciúmes da comida. Ela fica furiosa e quer amaldiçoá-lo, mas não pode dizer nada porque está com medo. Então Lady On diz a ela para cozinhar apenas para ele a partir de agora e não para mais ninguém. Luana não quer compartilhar seu coração com mais ninguém, já que o duque a atrai. Ele a pressiona contra o balcão, mas Luana o interrompe ao avisar que os vegetais estão prestes a queimar. Isso faz voltar para sua tarefa, enquanto o coração dela continua acelerado, não devido a sentimentos românticos, mas sim ao medo de como o duque se aproxima dela quando falam. Depois de terminar de cozinhar, o duque come 6 porções antes de declarar que está um pouco cheio e sugere que eles voltem. Luana está aliviada por finalmente poder ir para seu quarto, mas o duque diz que ela irá direto para o quarto dele. Isso a aterroriza, pois ela teme o que ele planeja. Ele explica que quer mantê-la sob vigilância, e Luana espera que, como ele é o duque, seu quarto tenha quartos adjacentes para atendentes pessoais. No entanto, ela está errada. Ele usa um único quarto e começa a se despir na frente dela.
Luana grita ao vê-lo tirar a camisa, preferindo estar com suas irmãs arrogantes do que ver isso. Mesmo quando ela fecha os olhos e vira o rosto, não consegue evitar olhar para ele e percebe que ele é surpreendentemente magro. Ela se pergunta se ele não estava comendo bem, talvez porque só conseguia saborear a comida que ela cozinhava. O Duque nota que Luana está distraída e pergunta no que ela está pensando. Ela fica assustada, mas percebe que ele está dormindo de maneira desconfortável, abraçando sua espada, incapaz de dormir devido a uma maldição. Luana pergunta mais sobre a maldição, dizendo que essa não é sua área de especialização como bruxa. Ele explica como tudo que ele mastiga parece areia e a sopa tem gosto de água de esgoto, mas ele consegue sentir perfeitamente o sabor da comida que ela cozinha. Em seguida, ele desembainha sua espada e pergunta se Luana planejou amaldiçoá-lo enquanto ele dormia. Ela fica desconcertada e vai dormir no sofá. No entanto, ela não consegue dormir bem, preocupada com como seu destino mudou devido às suas ações impulsivas e às reações imprevisíveis do Duque. Ela se pergunta como estão Ingrid e sua ama agora. Finalmente, Luana adormece e tem um sonho onde abraça sua ama e reclama do malvado Duque que a obriga a cozinhar para ela. Ela acorda abruptamente e percebe que estava tocando o peito do Duque dormindo em sua cama. O Duque pergunta se ela está acordada e a informa que, de forma imprudente, ela se arrastou para a cama dele e o prendeu. Ela se envergonha e pede desculpas, perguntando o que ela deve fazer para corrigir seu erro. O Duque responde que está com fome e quer que ela cozinhe algo para ele. Luana salta da cama em pânico, mortificada com seu péssimo hábito de dormir e culpando o Duque por metade do incidente. No entanto, ela decide se concentrar na comida, pois é a única coisa que pode salvá-la. Ela começa a cozinhar um prato de carne de porco assado e salada de batata, mas antes de terminar a sopa de cebola, Lugarda informa que o Duque começou a afiar sua espada. Ela corre para lá com o que conseguiu preparar. Ele está esperando ainda mais ansiosamente desta vez, e ela nervosamente apresenta a salada de berinjela e batata a ele. Antes de começar a comer, Ledion lhe pede para preparar mais um prato e sentar-se para comer com ele. Ela está nervosa e confusa, mas segue suas ordens. À medida que ela dá a primeira mordida no prato, ela sente seu maravilhoso sabor e textura, que, segundo ela, são perfeitos. No entanto, ela começa a se perguntar se o Duque está se alimentando bem e nota que ele já comeu 5 porções enquanto ela só comeu metade. Ele diz que valeu a pena comer e decide não puni-la pelo que aconteceu na noite anterior, pois acredita que ela não poderia cozinhar como está fazendo agora se a punisse. Luana agradece a ele, mas ele então menciona que há uma questão a ser resolvida. Ledion a olha com desprezo e ordena às suas empregadas que a levem embora. Ela pede para que parem, mas descobre que o Duque havia pedido que ela fosse banhada e vestida, e as empregadas interpretam mal a situação, achando que o Duque passou a noite com ela, o que a faz pensar que é especial para ele. Depois de ser limpa e vestida, Luana percebe a diferença em sua aparência, e até mesmo Ledion diz que ela está mais agradável agora. Ela fica furiosa com o escárnio dele sobre sua aparência anterior, mas agradece por ter tido a oportunidade de usar a roupa mais bonita que já vestiu, já que ela sempre teve que se vestir como uma criada. Ela deseja agradecer a ele, mas fica desconcertada quando ele se aproxima e retira uma folha da rosa em seu cabelo. Nesse momento, os guardas o informam de que a princesa Ingrid deseja vê-lo. Ledion leva Luana com ele para vê-la na prisão, onde Ingrid o critica, mas ele a ignora e sai. Luana ainda está preocupada com Luana, mas antes que possa dizer qualquer coisa, o Duque a chama, forçando-a a deixar sua irmã após dizer a ela para se manter firme. Ledion repreende Luana, dizendo que ela não é livre para fazer o que quiser, mas, enquanto sai, Luana está preocupada apenas com sua irmã. Ela pergunta a Ledion se a família real está sendo alimentada. Ledion responde que é inútil se preocupar com eles, já que estão prestes a ser executados, seja por decapitação ou inanição. Luana faz uma oferta ao Duque para salvar sua irmã. Se sua comida for deliciosa, ele deve alimentar tanto a família real quanto as empregadas. Ela se preocupa se foi muito ousada, mas Ledion fica em silêncio por um tempo antes de perguntar o motivo da oferta. Ela explica que, embora não se importe com o que fizeram com ela, sente pena de qualquer pessoa passando fome. O Duque fica comovido com sua oferta e aceita, prometendo alimentar sua família apenas se disser que a comida é deliciosa. Luana se pergunta o que cozinhar, mas encontra algo que fará o Duque elogiar sua comida, frango frito. Enquanto isso, Ledion se questiona por que aceitou um pedido tão ousado, algo que ele nunca teria feito por outra pessoa. Em seguida, Luana vai ao escritório dele e o presenteia com a famosa combinação de frango frito e cerveja.
Ela explica animadamente que ele vai gostar, enquanto ele experimenta em silêncio o frango e a cerveja. Luana está nervosa porque ele não está dizendo nada, mas o Duque fica tão impressionado com o sabor que se sente transportado para outro mundo. Esta é a primeira vez que ele realmente pergunta o nome de Luana, já que estava acostumado a chamá-la de Na Bruxa antes de aceitar o pedido dela. Embora seja patético, a família real tem a oportunidade de comer pela primeira vez em um tempo. O rei fica chocado com essa súbita misericórdia, mas a rainha ouviu rumores de que o Duque estava interessado na princesa abandonada e planeja usar isso a seu favor. Luana fica radiante ao ouvir isso durante o jantar em que o Duque estava comendo o frango frito que ele havia ordenado a fazer novamente. Ela menciona que há algo ainda melhor do que isso, que é o frango temperado apimentado. Ela fala sobre várias opções de molho que poderiam melhorar o prato. Legion fica furioso porque ela lhe serviu a versão mais básica do prato. Ela tenta acalmá-lo, dizendo que não pode fazer os outros molhos agora por falta de ingredientes, e ele promete providenciar o que ela precisa imediatamente. Luana afirma que terá que fazer os temperos e molhos sozinha, mas precisará de algum tempo e orçamento para isso. Legion imediatamente lhe dá uma quantia generosa de dinheiro e adverte que, se gastar em qualquer coisa que não seja ingredientes, ele ficará furioso. Luana sai feliz com o dinheiro e agradece ao Duque por tê-la chamado pelo nome. Tanto ele quanto os cavaleiros ao lado dele ficam chocados. Luana se diverte pensando nos temperos do lado de fora, mas esbarra em alguém, uma mulher de cabelos vermelhos que fica empolgada ao vê-la. A mulher se apresenta como Lila, a dama de companhia da rainha, e chama Luana de a princesa mais jovem do reino. Ela tem algo para entregar a Luana da parte da rainha. No dia seguinte, Luana serve presunto com torrada e ovos cozidos para o Duque no café da manhã, juntamente com salada de queijo e tomate e iogurte. Ela age de maneira estranha, mas, enquanto entrega animadamente o segundo prato, ele pergunta desde quando ela tem permissão para usar o nome dele. Luana não havia percebido antes e fica constrangida, tentando dar desculpas. No entanto, ao ver que ela está tremendo enquanto segura o prato de comida, ele diz que não se importa com o que ela o chama, desde que lhe dê boa comida. Ela não pode acreditar que o Duque autoritário a perdoou tão facilmente e só pensa nisso enquanto leva os pratos vazios de volta à cozinha. Quando Luana entra na cozinha, ela retira uma garrafa e uma nota que menciona misturá-la em sua comida. Ela tem certeza de que é veneno. Ela fica horrorizada ao pensar que, enquanto o rei e a rainha nunca a consideraram como filha, de repente se tornou alguém importante para o Duque. Luana, a filha mais nova deles, quando precisavam que ela fizesse trabalhos sujos. Além disso, adicionar veneno à comida deliciosa era uma blasfêmia para ela, e ela decidiu se livrar disso quando tivesse a chance. No entanto, durante o dia, ela não teve a oportunidade, pois Lugarda estava observando na cozinha, e as criadas a cercavam do lado de fora. Agora ela está no quarto do Duque, tentando manter o veneno seguro para que possa se livrar dele amanhã. No entanto, Legion a viu ficar nervosa e inquieta durante todo o dia e lhe diz que a levará à capital imperial como prisioneira e a apresentará ao imperador, pois ela é uma bruxa. Ele quer que ela pare de se comportar como se ele fosse comê-la. Luana se pergunta o que ele quer, mas ele se aproxima dela, pois ela não responde, e até que ela diga alguma coisa, ele já está puxando seu cobertor. Luana acidentalmente cai em cima do Duque e fica constrangida por um momento antes de perceber um frasco de veneno rolando no chão. Ela corre para pegá-lo, mas ele o pega primeiro e a confronta sobre o que ela estava fazendo com o veneno. Ela diz que não sabia que era veneno, e ele zomba dela, dizendo que, embora tenha sido tão gentil com ela, ela ainda ousou usar veneno contra ele, sorrindo de escárnio. Ele engole o veneno, e Luana fica chocada. Ela corre até ele, pega a garrafa vazia de sua mão e pergunta o que ele fez. Ele responde que era imune à maioria dos venenos. Ela o agarra pela gola e grita que ele não deveria tê-lo bebido, mesmo que fosse imune a todos os venenos. Legion fica atordoado enquanto ela grita que ele foi tão descuidado com seu próprio corpo. Um cavaleiro corre em direção a eles devido ao barulho e acredita que estava ocorrendo uma cena romântica. Ele corre de volta imediatamente. Ela percebe o que acabou de acontecer e se desculpa enquanto sai dali. Legion está ofegante enquanto diz que não era veneno e pede a ela para sair do quarto para que eles possam conversar mais tarde. Ela sai e Lugar lhe dá um quarto separado por ordens do Duque. Ela ainda não tem ideia do que está acontecendo. A poção era, na verdade, um afrodisíaco, e o Duque está certo de que Luana não foi a responsável por criá-la. Alguém espalhou boatos de que eles estavam envolvidos romanticamente de uma maneira diferente. Legion convoca um assassino,
entrega o frasco vazio e pede a ele que descubra quem estava por trás da droga, pois ele não vai perdoar essa pessoa. Na manhã seguinte, enquanto Luana está preparando o café da manhã para o Duque, Henry diz a ela que o rei e a rainha foram executados pouco antes do amanhecer. Ele pergunta a ela se sabe de algo, e ela só consegue pensar no frasco da droga. Mas Henry diz que ela deve estar muito tensa para ver o Duque depois de todos os eventos da noite anterior e se oferece para levar o café da manhã para ele em troca de comida. Embora Luana não sinta nada pela execução do rei e da rainha, ela está preocupada com Ingrid, que está chorando na prisão ao ouvir a notícia da morte de seus pais. Luana simplesmente enviou uma carta educada recusando o pedido de casamento do imperador, e ele tirou tudo dela. Ela decide nunca perdoá-lo. Entretanto, Legion não ficou satisfeito por Luana ter enviado a comida através de Henry, mas ele ainda deseja comer o que ela cozinhou. Ele descobre que era um ensopado leve, mas delicioso e refrescante. Ele se pergunta se ela não veio vê-lo por causa da noite anterior ou por estar chateada com a execução de seus pais, mas ele nomeou alguém para informá-lo de seus movimentos no Palácio Imperial. O imperador recebe a notícia de que Legion executou o rei e a rainha e acredita que isso significa que Legion voltaria em breve. Por isso, decide dar-lhe uma grande recepção na cozinha. Enquanto isso, Luana está preparando feijões para fermentar quando Legion se aproxima dela, fazendo com que ela se assuste o suficiente para derramar água nele. Ela pergunta se ele não gostou da comida, mas ele diz que a comida estava boa, mas ele não gostou da pessoa que a entregou. Com isso, ele a instrui a fazer as malas, pois eles irão para o Império imediatamente. Tudo que Luana queria levar são itens de comida, mas quando ela vê Ingrid se aproximando do Império com eles, ela fica muito feliz. No entanto, ela não pode se aproximar de Ingrid devido à segurança. Luana então entrega a comida que preparou para o Duque comer durante a viagem, que é bastante simples, mas ele elogia, dizendo que era muito melhor do que qualquer outra coisa. Em seguida, ele diz a ela que a primeira coisa que eles devem fazer quando chegarem ao Império é ir ao Imperador e mostrar-lhe os prisioneiros. Legion alerta Luana para não se apaixonar pelo Imperador, e ela responde confiante que isso não vai acontecer. Ele então promete dar a ela algo bom se ela não se apaixonar pelo Imperador. Quando chegam ao Império, Legion recebe uma grande recepção das pessoas e do Imperador Ron. No entanto, quando o Imperador saúda Ingrid, ela fica furiosa e critica o Imperador. Ron responde ameaçadoramente, dizendo que ninguém teria morrido se ela tivesse aceitado a proposta de casamento. Luana acha que ele está completamente fora de si, mas então Ron se volta para ela e pergunta ao Duque quem ela é. Legion responde que ela era a única coisa que o Imperador lhe prometeu ao voltar vitorioso. O Imperador fica curioso e pergunta a Luana o que fez o Duque se interessar por ela. Após ouvir a resposta dela, ele a envia imediatamente para a cozinha imperial e ordena que todos parem de trabalhar enquanto ela demonstra suas habilidades.